A paz do Senhor, meu irmão. Nós estamos chegando, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos chegando para mais uma escola bíblica. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho, as nossas aulas online. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Nós estamos em Suaçurana, é um distrito de Iguatu, no estado do Ceará. Bom, nós estamos no nosso terceiro trimestre, nós hoje estudaremos a lição de número 10. Esse terceiro trimestre nós estamos falando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Estamos dentro do livro de Esdras e Neemias aprendendo bastante. Então a nossa aula de hoje é provai se os espíritos são de Deus. É a lição de número 10 da nossa escola bíblica. Bom, nós ainda estamos passando por esse processo de pandemia, de isolamento. Graças a Deus que nós já estamos aqui na nossa região pulando as fases, né? Estamos na terceira fase, já podemos congregar com 50% da capacidade dos nossos templos, e é bênção do Senhor. Todo mundo se guardando, a questão do distanciamento, a questão da higienização, a questão da verificação da temperatura, tudo conforme o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde, tanto estadual como municipal. Bom, a nossa lição ela tem um ponto central, e o ponto central da nossa lição é o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Bom, o objetivo central da nossa lição é que devemos levar os alunos a refletirem como discernir os espíritos e julgar a profecia. E a Bíblia vai nos dar respaldo para isso. Quais são os objetivos específicos da lição? Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar as profecias e, por quinto, pontuar como devemos julgar as profecias. Bom, nós temos uma proposta de leitura diária na nossa lição que nos dá um embasamento de todo o contexto da lição, do assunto que vai ser estudado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Você que acompanha a escola bíblica já sabe de tudo isso, ok? Então, o nosso texto áureo, ele está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, onde assim está escrito: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática nos diz que, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, ali na conjuntura dos dons espirituais, tem um que é o discernimento de espírito. Bom, a leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 6, versículo 10 ao versículo 14. Nós estaremos lendo com você, ok? Você pode acompanhar, se você não conseguir acompanhar nos slides, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Versículo 10, Neemias 6. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meatebel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque
virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem enviara, mas era profecia, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso, subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Neemias 6, 10, 14, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, 29. Filhinhos, sois de Deus, se os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E aí a nossa lição de hoje, meus amados irmãos, ela está dividida em 5 tópicos, cada um com os seus subtópicos. E o 6º tópico é a conclusão da lição. Então vamos lá. Primeiro tópico, cuidado com os falsos profetas. Subtópico 1, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Tópico 2, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Tópico 2, 2 subtópicos. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Tópico 3, devemos julgar as profecias. Deus quer, desculpem, Deus quer, Deus quer a sua igreja esteja revestida com todos os dons espirituais. Segundo subtópico, o despertamento renova os dons. Tópico 4, por que devemos julgar as profecias? Tópico 4 vai falar sobre isso. Tópico 5, como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. Segundo, através do dom de discernimento de espírito. E terceiro, a profecia se conhece pelo seu sabor. E aí, sexto, nós teremos a conclusão. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Essa é a nossa escola bíblica online, né? Para você que acompanha. Deus abençoe. Olha, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, dá o seu ok, né? Clica lá no sininho, que aí você vai receber toda vez que a gente postar aqui a nossa lição, você vai ser notificado, tá bom? E você nos ajuda também no nosso canal, nas visualizações, sempre que você olhar, dê lá o seu ok, isso vai nos ajudar. Ok, meu amado? Então, olha só, na lição passada, nós estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. E aí, nós vamos, nessa lição de hoje, nós vamos estudar como é que o inimigo ataca por meio dos falsos profetas, ok? É uma proposta de aprendizado maravilhoso ou maravilhosa para você. Vamos então para o tópico 1, cuidado com os falsos profetas. Subtópico 1,
os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Bom, em vista das constantes recusas das ofertas de amizade, o que ocorria? Os samaritanos, eles procuraram então influenciá-los por meio das profecias. Mas olha o que acontece. Bom, como eles sabiam que eles gostavam das profecias, eles tinham as artimanhas deles para fazer isso. Tobias e Sanbalat, o que eles fizeram? Eles conseguiram subornar alguns profetas, né? Entre eles a profetisa Noádias, a fim de atemorizar a Neemias. Quem era Noádias? Noádias era uma profetisa 444 anos antes de Cristo, tá? Ela foi contratada para impedir, através das suas falsas profecias, que a obra que Neemias estava fazendo fosse concluída. Ok? O exemplo deixado por Balaão, queridos, ele dá a prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. E olha, nós temos que ter realmente muito cuidado. Se tem essa advertência de que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, é porque realmente eles existem, né? E você certamente tem ouvido falar de muitos falsos profetas que estão aí profetizando, e tem muita gente que estão seguindo, né? Ouvindo, acreditando nessas falsas profecias. Bom, então nós devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas eles não encontrem guarida em nossas igrejas. Amém, gente? Fechar as portas. Os lobos estão querendo estar no meio das ovelhas, tá? A Bíblia nos diz que a Bíblia tem tudo revelado para você. Tudo que você precisa, tudo que você quer, a Bíblia nos traz revelado. É só procurar a Bíblia que você vai encontrar tudo quanto você quiser com relação àquilo que Deus quer para você. Bom, tópico 2. Neemias devia ter o cuidado e o dever de examinar a profecia. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Aí, o que ocorre? Ele estranhou a ordem para fugir, né? Aí ele disse: como um homem como eu fugiria? Segunda coisa que ele observou, que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. E aí, Neemias também compreendeu facilmente que tudo não passava de uma cilada, tudo não passava de um trama, né? De um ardil de Tobias e Sanbalat para atemorizá-lo e para seduzi-lo a pecar. Amém, gente? Aí, sintetizando o nosso tópico primeiro, né? A palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Você também tem direito de fazer isso. Você não vai recebendo qualquer profecia. É porque ali tem um profeta. Vamos lá, tenham cuidado, muito cuidado com esses profetas que andam profetizando aí falsas promessas e profecias. Vamos lá então para o segundo tópico da nossa lição de hoje. Tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta e comeu o pão e desobedeceu assim a Deus, né? A profecia, meu amado, ela tem pelo menos 3 funções específicas quando ela vem de Deus.
ela exorta, tá? Ela consola e ela edifica. Se nada disso acontece, tem que ficar de orelha em pé. Bom, nos dias de Jeremias, havia falsos profetas que combatiam o profeta Jeremias, né? Vocês conhecem a história. O rei Acabe, de Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a sua vontade. Mas tinha lá os profetas que não se dobravam, né, a Acabe. Lembra de um deles? Pois é, Elias, né? Elias não profetizava o que Acabe queria ouvir. Bom, ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Está lá em Jeremias, capítulo de número 5. Bom, no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós também temos a advertência para nós. Por exemplo, Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por estar permitindo que uma mulher, por nome Jezabel, não a Jezabel, a esposa de Acabe, né? Uma outra Jezabel, que era uma falsa profetisa, que estava ensinando, que estava enganando os membros daquela igreja, estava prostituindo os membros daquela igreja. Aí você que é líder, você tem que ter muito cuidado quando você vai entregar o púlpito da sua igreja. A quem você vai entregar? Quem é que vai ministrar a palavra? Tem respaldo para isso? Né? Bom, a Bíblia revela a existência desses falsos profetas, não é verdade? A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, o anticristo, né? Fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. Muito cuidado, gente. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Esteja atento a tudo que está acontecendo. Bom, sintetizando aqui o segundo tópico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso o quê, irmãos? É preciso discernimento espiritual para não cair no engano, ok? Então, você sabe os caminhos que deve trilhar e sabe o que deve fazer. Vamos então para o terceiro tópico. Eu estou lembrando para você que nós estamos sintetizando a lição de número 10. Terceiro tópico, devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo, assim esteja. Paulo dirigiu-se à igreja de Coríntios dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é o seguinte: seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1. O despertamento, ele renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedades de língua e interpretação por meio de um despertamento espiritual, o que acontece? Se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para poder saber como usar os dons espirituais. Você que faz parte aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Suaçurana, sabe muito bem que nós ensinamos a respeito disso. Ok? Despertamento renova os dons. E renovando os dons é necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Uma das formas de saber, gente, se a profecia é de Deus ou não, se ela se cumprir. Se ela não se cumprir, o profeta simplesmente falou a sua
ou da carne, ou do seu entendimento, ou da sua vontade. Olha o que é que Paulo diz aos crentes de Tessalônica, na primeira epístola. Ele diz: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Amém? Graças a Deus. O despertamento renova os dons? Sim. Nenhuma mensagem dita como profética está isenta de ser examinada por parte da igreja. Então, a igreja tem o poder de fazer isso, de examinar. A igreja sou eu, a igreja é você. Ok? Então, sintetizando aqui o ponto 3, nós devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja. Ok, por que nós devemos julgar as profecias? Primeiro, aqui é o tópico 4. Por que nós devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus, ela nos manda julgar, ok? Como assim, pastor? Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros façam o quê? Os outros julguem. Então, nós devemos julgar as profecias. Segundo, porque os que profetizam são sujeitos a falha, gente. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem ela seja prejudicada por esta causa, ok? Pode ser mal transmitida, a transmissão pode não sair como Deus queira que saia. Porque pode haver um conhecimento prévio dos fatos. Se você for um bom observador, uma boa observadora, você vai ver que muitos falsos profetas que foram desmascarados estavam indo a determinados lugares, usando as redes sociais, fazendo uma avaliação das pessoas que moravam nas mediações da igreja e começava a lançar as falsas profecias. Aqui tem alguém que mora na rua tal. Você lembra muito bem disso. É só para vocês poderem terem, voltarem a esse raciocínio de entendimento. Então, por que nós devemos julgar as profecias? Porque pode ser que alguém esteja sabendo previamente do que está acontecendo. E quarto, a possibilidade de que o profeta esteja sendo influenciado por um espírito maligno, um disseminador de mentiras. Aí nós temos algumas referências, por exemplo, 1 Reis capítulo 22, você dá uma olhadinha e você vai entender perfeitamente isso, ok? Então vamos lá. Devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os profetas ou que os que profetizam são sujeitos à falha. Podem ter conhecimento prévio dos fatos ou estarem sob influência maligna, tá? Lógico que, dizendo isso, você pode lembrar de N casos que aconteceram de profetas que foram desmascarados porque conheciam ou até porque não falharam nas suas profecias. E aí nós vamos para o tópico 5, tá? Como devemos julgar as profecias? Examinando as escrituras. Uma profecia, ela jamais pode estar em conflito, irmãos, com a palavra de Deus, tá? Então, uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem quer que seja, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo fala a respeito disso. Paulo diz assim: não aceite, isso é maldição, isso é anátema, ok? Então, vamos lá.
ou ele, Paulo, ou qualquer outro apóstolo, né? Mas ainda que nós, Paulo estava dizendo, ou mesmo um anjo, né? Satanás era um anjo que arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Aí ele disse: vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Então, quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse, cuidado. No grego, a palavra indica, né, o anátema indica uma pessoa excluída do favor divino ou entregue à destruição, né? Uma pessoa que não está abençoada. Ok? Aquele que ensina a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Vá além do que temos pregado. Tá? Então, Paulo traz essa advertência para mim, para você, para nós, e que foi para os crentes da época dele. Como devemos julgar as profecias? Através do dom do discernimento dos espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Então devemos buscar incansavelmente receber de Deus esse dom, tá? Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Não estava ordenado ao nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras. O que aconteceu com aqueles dois homens no caminho de Emaús? Eles que o coração deles ardia. Amém, queridos? Então, como devemos julgar a profecia? A profecia se conhece pelo seu sabor. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala, né? Lógico, cada região tem o seu sotaque, a sua regionalidade, e você conhece muito bem isso. Bom, os homens de Gileade lhe disseram: és um efraimita? E dizendo ele, não. Então dize, pois, então diz, pois, Shibolete, a referência lá de Jeremias, capítulo 12, 5 e 6. Bom, a profecia se conhece pelo seu sabor, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Você que tem o discernimento do Espírito Santo, você sabe perfeitamente quando aquilo que alguém está dizendo, está proferindo como profecia é de Deus ou não. Bom, sintetizando aqui o tópico 5, nós podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom do discernimento do Espírito. Vamos concluir então. Olha só, quando as profecias são provadas, o conceito e consideração dos dons espirituais são conservados. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, nos dá. Gente, nós não podemos dizer nada que a Bíblia não diga. Não, de forma alguma. Nós só podemos dizer aquilo que a Bíblia diz. Ok? Eu encontrei outro dia uma pessoa dizendo que 100 homens levaram uma mulher diante de Jesus, né, dizendo que tinha pego ela em adultério. E eu disse, irmão, não diga o que a Bíblia não diz, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que foram 100 homens que foram levar aquela mulher diante de Jesus, tentando pegar Jesus em contradição, ok?
Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por assistir à nossa aula. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Já quero convidá-lo para estar conosco na aula, na nossa lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Quero agradecer a todos os que fazem o site www.ebdpanorama.com pela elaboração dos slides que nos ajudam aqui a ministrar a nossa aula. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Bom, se você chegou até o fim da aula, não deixa de dar o seu ok aí no finalzinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, você vai nos ajudar. Queremos chegar aos 1000 inscritos no YouTube. Deus abençoe, saúde, graça e paz para todos vocês. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.